Sejam bem-vindos ao meu canal Palavra Viva de Deus. Você é muito bem-vindo aqui, eu quero que você saiba disso. Eu quero falar aqui com você sobre você me deixar criar um vício em você. Calma. Quando a gente fala de vício, já vem logo coisa ruim na cabeça, não é? Já vem bebida, drogas químicas, já vem dependência, tal. Não, mas não é esse tipo de vício que eu estou falando. Quero falar com você sobre o único vício que vai levar você a ter uma vida plena, abundante. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu vou pedir a você que você se inscreva no canal, vou te convidar para se inscrever, clicar na sinetinha e também deixar o seu like aqui no vídeo. No final eu te lembro disso. Quando você se inscreve, é um detalhezinho mínimo para você, mas para mim faz uma diferença gigantesca para o canal também. Então vamos lá. Quando a gente fala de vício, você já reparou como que as pessoas hoje em dia, como que a maioria das pessoas são viciadas? Olha, tem gente que é viciado em celular. E quantas crianças têm viciadas em celular? Tem gente que é viciada em drogas químicas, você sabe? Droga de aplicar, droga de cheirar. Tem gente que é viciada em álcool. Tem gente, você não vai acreditar, mas tem gente que é viciado em tigrinho. Ai, que maravilha, né? E você acredita que tem muito crente assim também? Você acredita se eu falar para você? Se eu falar para você que só essa semana aqui eu tive 2 casos de alunas minhas que são crentes, que o marido também é crente, e que o marido gastou todo o dinheiro do salário no tigrinho. Você acredita uma coisa dessa? Então, as pessoas são viciadas em coisas que as destroem. Mas não é desse vício que eu estou falando. Eu estou falando para você me dar a chance de criar em você o vício de ler a Bíblia, de ler a Palavra de Deus. Você não acha interessante que as pessoas, quando a gente fala de ler a Palavra de Deus, é o seguinte, ó, se você falar que você está viciado em ficar vendo Reels da vida dos outros o dia inteiro, assim, porque tem gente que fica com o celular 2 horas no Instagram. Esses dias uma mulher falou para mim, nossa, esse tal de Instagram, né, vicia a gente, né? Eu pensei, não é o Instagram que te vicia. É que a sua mente é muito pobre. A sua cabeça é tão pequenininha que se você for andar de moto, um dedal serve de capacete. Isso que cria o vício. Então, agora, só que essa mesma pessoa que fica 2 horas vendo Reels no Instagram, que é dopamina gratuita, essa mesma pessoa, ela diz para você que não tem tempo de ler a Bíblia. E tem um monte de crente assim. Mas você não imagina quantos crentes tem que falam com a cara lavada, que eles não têm tempo de ler a Bíblia. Mas tem tempo de maratonar séries da Netflix, fica o dia inteiro, ou a madrugada inteira, ou jogando videogame online, perde hora do trabalho, ou gasta horas vendo jogo de futebol, Globo Esporte, Globo Escorte, Globo Forte, Globo Raio que te porte, todo tipo de coisa que você imaginar. Mas se eles souberem que você lê a Bíblia todo dia, então eles falam isso muito de mim. Falam, ó, o viciado, ó, o crente retardado, ó, o viciado em Bíblia. Sim, você pode criar o vício de ler a Bíblia, só que tem uma diferença. Primeiro, você abre a Bíblia e depois ela abre você. E esse é o melhor vício que você pode ter. Eu falo vício no sentido de você não conseguir mais começar o dia sem isso. Por exemplo, eu não consigo mais começar o dia. Quando eu abro os olhos na minha cama, antes de eu me levantar, eu já estou orando, agradecendo a Deus por tudo, inclusive e principalmente por estar vivo. Mas a minha lista é grande. Aí eu me levanto às 3 da manhã, já começo o meu dia. A primeira meia hora é só para ficar na presença de Deus, ouvindo louvores. E depois eu começo a orar. Eu fico 1h30 orando, intercedendo pelas pessoas, inclusive por você que está me assistindo. Eu não te conheço, mas ele te conhece. Eu intercedo por todos os meus alunos, pela minha família, pela salvação dos meus filhos, do meu pai, dos meus irmãos. E depois, ao longo do dia, eu estudo a palavra várias e várias vezes. Estou sempre em oração. Então veja, esse é um vício maravilhoso, é um vício que vai transformar a sua vida. Você sabia que tem gente, muita gente, muitos crentes, muitos católicos, que eles querem pregar, eles querem cantar na igreja, eles querem fazer uma leitura ou conduzir um estudo bíblico, e eles têm um medo terrível, que é o medo de falar em público. Você sabia que a dificuldade de comunicação, ela é geral, é um dos maiores medos que existe no mundo? Se você conhece pessoas que têm isso, ou se você já passou por isso e quer se libertar disso, vou fazer um convite para você. Tem um link aqui abaixo de um mini curso, mini mesmo, ele é bem pequenininho, poderosíssimo, de acordo com as informações e os ensinamentos que eu coloco. Você acha que eu me comunico bem?
Então sou eu que dou aula disso. Se você acha que eu me comunico bem, eu quero ensinar você tudo isso, se você me permitir, para que você tenha pleno poder da sua voz e para que você domine o poder mais desejado pelos seres humanos, que é de se expressar corretamente pela palavra e pelas ideias e ser entendido. Preparar uma pregação, estruturar uma pregação, dominar os assuntos, não ter mais branco de memória, nem boca seca, nem diarreia, nem vertigem e muito menos ficar travado com nervosismo. Essas são algumas coisas que eu ensino nesse minicurso. O link está fixo no primeiro comentário e também na descrição. Vem comigo, você vai amar, tenho certeza. O mais maravilhoso de tudo isso é que esse vício de estar na presença de Deus, de ler a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, esse único vício, ele vai ajudar você a se libertar de todos os outros vícios. Sabe por quê? Porque os vícios, em geral, menos esse, eles destroem você. Eles atrasam sua vida, eles destroem a sua mente, eles destroem o seu dinheiro, a sua vida financeira, o seu casamento. Todos esses os vícios que eu citei aqui, eles destroem o seu casamento, a sua vida familiar, destrói o seu trabalho, a sua capacidade laborativa, a sua mente e o seu espírito e a sua alma, o que é pior de tudo. Mas esse único vício que eu estou dizendo, ele muda tudo. Ele te ajuda, inclusive, a deixar os outros vícios. Por quê? Porque quando você abre a palavra de Deus, você sabe que ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, quando você abre a palavra de Deus, você vê que você vai descobrir por que o nome do meu canal aqui é A Palavra Viva de Deus. Porque a palavra tem vida. E quando você lê, o mesmo Espírito que inspirou a escrita dela, aqueles homens a escreverem, ele vai inspirando você também, ele entra em você. E quando, através da leitura, você que um dia já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, talvez você tenha aceitado da boca para fora, mas talvez você continue ainda com aqueles vícios. E tem um vício que muito crente tem também, homens e mulheres. É um vício terrível, chama-se pornografia. Muita gente pensa que é só homem que tem visto pornografia. Não, você não tem ideia. Quantos casos, quantas mulheres, quantos casos vêm a mim para eu orar, para eu ajudar, para eu atender as pessoas dentro das empresas e fora delas, nos meus grupos de mentoria. Tem também mulheres que viciaram em se afastar do marido. O vício delas é se afastar do marido. Tem maridos que se viciaram em pornografia e por isso eles não têm interesse sexual na mulher. Você imagina a tragédia que isso é? Imagina quantas famílias destruídas. Sim, porque a pornografia normalmente ela leva à masturbação. E o que muita gente não sabe é que o vício da pornografia, ele abre brechas para os demônios entrarem na sua casa. Assim como o vício de trair o cônjuge. Eu conheço muitos homens, crentes inclusive, tá? Pasme se eu disser isso para você. Crente, vai à igreja, às vezes tem até cargo na igreja, conheço vários assim. Mas na intimidade, quando não tem ninguém vendo, são viciados em pornografia, muitas vezes vão a prostíbulos, traem a esposa. E o que muita gente não sabe é o seguinte, o sexo dentro do casamento, ele é chamado do leito sagrado do matrimônio. O sexo no casamento, na aliança do casamento, ele é sagrado. Fora da aliança do casamento, ele é amaldiçoado. Então talvez você não saiba, muita gente não sabe. Você já leu nas Escrituras, na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo fala assim, tolo, acaso não sabeis que quando deitais com a prostituta, vós passais a fazer parte dela e ela de vós? Sabe o que ele queria dizer? Espiritualmente falando, quando você trai o seu cônjuge, você se deita com outra pessoa, então o que acontece? Você faz um pacto de sangue, porque talvez você não saiba disso, mas no ato sexual, eu preciso te explicar isso porque vai fazer mais sentido para tudo que eu estou falando, e tudo isso é bíblico. Talvez você não saiba disso, mas no ato sexual, quando o homem ele introduz o pênis na vagina da mulher, a glande, que é a ponta do pênis, ela fica irrigada de sangue. Se você apertar a ponta do pênis, a glande, se apertar com força, verte sangue, porque ela fica lotada de sangue. E na cavidade vaginal da mulher, também no ato sexual, a cavidade vaginal da mulher fica insuflada de sangue. Então, quando eles fazem o ato sexual, é um pacto de sangue. Então, quando você trai seu cônjuge, o que acontece? Os demônios que estão naquela pessoa passam para você e os seus passam para ela. Ah, não, Ivan, mas eu não tenho demônios. Não. Se você não tivesse demônios, você não ia trair seu cônjuge. Os demônios não te deixam.
Ah, Ivan, mas eu não acredito em demônios. Não tem problema, eles acreditam em você. Você pode ter certeza disso. E aí, os demônios daquela pessoa vão para dentro da sua casa. Pior, vão para o seu leito. E você está mentindo, mas Deus está vendo tudo. Então, se livre desses vícios, entendeu? Se eu puder te ajudar de alguma maneira, coloca nos comentários depois. Eu te ajudo com o maior prazer do mundo. Mas veja, crie o vício de abrir a Bíblia, de ler todos os dias. Comece com 1, 2 versículos, comece com um capítulo, mas comece. Priorize isso, como você prioriza pagar contas, como você prioriza tomar o café da manhã. Por exemplo, você não prioriza abrir os olhos e já pegar o celular e ver o feed do Instagram? Olha o feed da Bíblia. Você não prioriza responder as mensagens do WhatsApp? Priorize a Bíblia, entendeu? Esse é um vício que você vai me agradecer pelo resto da vida se você desenvolver. Eu quero saber o que você pensa disso. Quero saber o que você está achando aqui do canal. Quero saber quais vídeos você gostaria que eu gravasse aqui no canal, que nós vamos ter estudos bíblicos uma vez na semana, nós vamos ter lives sensacionais, mas eu quero saber sobre esse vídeo aqui. Então eu vou te convidar de novo. Ó. Se inscreve no canal, não sai sem se inscrever. Clica na sinetinha, você se inscreve, e aqui embaixo tem o botão inscrever-se, não paga nada, fica tranquilo. Aí você se inscreve, em reciprocidade você me devolve o respeito que eu estou tendo com você. Esse vídeo aqui foi gratuito, estou postando aqui para você, mas tudo isso aqui custa dinheiro. Talvez você não saiba, mas custa. Então se inscreve, clica na sinetinha, deixa o teu like se você gostou, compartilha esse vídeo, é importantíssimo, e comenta ó, seu nome, onde você mora e o que você achou. Você tinha algum vício e já se libertou? Você conhece pessoas que têm vícios? O que você achou do assunto desse vídeo? Eu vou ficar muito feliz em saber. Deus te abençoe, que Ele cuide de você, que a face dele resplandeça sobre você, sobre todos que você ama e que te amam também. Deus cuide de ti, hoje e sempre. Eu te vejo no próximo vídeo.